Bom dia para você, que coisa boa começar amanhã, né, com um devocional. O pastor Nilson trazendo uma palavra tão boa pra gente, né? Que coisa boa. Fala se você está me ouvindo, quero saber, estou aqui diretamente do canal da IPP-TV, o seu canal de conteúdo cristocêntrico de qualidade. Já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu ainda, corre aí embaixo no sininho, clica lá e ativa o sininho, porque toda hora que subir um conteúdo, são cultos, pregações, são programas preparados com tanto amor e carinho para você, com conteúdo cristocêntrico de qualidade. Pode assistir com garantia que não tem nem heresia, até rimou, né? Tô fazendo poesia aqui de manhã e quero dar bom dia para você que está nos assistindo. Aqui em São Paulo começou com um dia meio nublado, assim, mas tá gostoso. Como que tá aí na sua cidade? Conta pra mim. Olha só, vamos dar continuidade no Manhã EPP de uma série de programas que fala sobre a Bíblia Fala. A gente vai falar sobre a Bíblia Fala de veganismo, olha que interessante, sobre a Bíblia Fala de fofoca, a Bíblia Fala de cultura, a Bíblia Fala do fim dos tempos. Essa série aqui tá muito interessante. Ontem nós falamos sobre preguiça. A Bíblia fala sobre preguiça e tá lá na nossa playlist. Você perdeu ontem com o pastor Robert, tá muito bom. O pastor Robert trabalha, ele é neurocientista, né? Se eu falei certo, ele trabalha com a ciência e também com aconselhamento bíblico. Então foi muito interessante a entrevista dele, tá lá sobre a preguiça. É só clicar na playlist aqui do canal e você encontra lá o programa de ontem que foi muito bom. Gente, hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo e que mexe com muita gente, que é sobre gula. Exatamente, esse problema, que é problema, né? É bom para refletir profundamente, que faz parte da nossa série de programas, né? E quem vai falar com a gente é a nossa querida Larissa Ferraro. Mas antes eu quero ler um versículo que inspirou a gente nesse programa, que diz assim: quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Provérbios 28:7. O companheiro dos glutões envergonha o pai. E a gente não vai falar só do companheiro dos glutões, mas também dos próprios glutões, né? Tá comendo demais? Tá comendo muito pouco? A gente vai ver se isso está agradando a Deus ou não. Se é pecado ou não, será que é pecado, gula? A gente vai saber daqui a pouco. Antes, eu quero mostrar para vocês um vídeo que o nosso querido Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, junto com o pastor Arival, falou sobre a campanha que continua, a campanha das cestas básicas. A pandemia continua, tem muita gente passando fome e na sexta-feira foram entregues muitas cestas e a gente quer mostrar para você, compartilhar um pouquinho do que foi essa entrega com o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiros. Vê aí. Olá pessoal, nós estamos aqui com o coração transbordante de alegria porque está chegando mais uma carga com 860 cestas básicas para serem distribuídas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros entende que é um tempo de generosidade, de assistência às pessoas que carecem de socorro e de ajuda. É muito importante entender que a igreja é o braço estendido da misericórdia de Deus às pessoas aflitas da nossa nação. Então, nossa gratidão a Deus por esta experiência maravilhosa. Eu quero dizer para você que a campanha continua, né? Nós estamos chegando a 60 mil cestas, nós vamos aumentar aí para 65, 70 mil. E você pode colaborar. Nós continuamos ainda com aquele valor de R$ 40,90. Entra nas contas da igreja, da Junta de Missões, da Junta Missionária de Pinheiros, faça o depósito e nós vamos continuar distribuindo. E você que é aqui de São Paulo, você que é irmão nosso, se a sua igreja, se os seus irmãos estiverem precisando na sua igreja, pode vir para cá. Nós vamos ajudá-los. Um grande abraço, Deus abençoe. Grande abraço, gente. Olha que missão linda, não é?
como é bom poder fazer parte de uma igreja, fazer parte do corpo de Cristo na sua igreja, na nossa igreja, independente, né? Fazer parte do corpo de Cristo, fazendo a missão, doando, enfim, levando as cestas básicas, orando por essas pessoas, é muito bom, né? É um privilégio poder fazer parte do avanço do reino através dessa campanha de cestas básicas e como é bonito de ver, né? Falando em orando, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Ruth, a sobrinha que sempre acompanha a gente, que está pedindo oração para o filho, e ela está agradecendo por isso. Pode deixar, Ruth, a gente vai colocar nas nossas orações aqui. A Simone também, que está falando do programa que ontem foi uma bênção, né? A Aldeci, a Simone está com a gente, a Lise Toledo também, nossa querida Lise, a Delva e a Elaine. Bom dia. Continua mandando seu recadinho e aproveita, gente. Vou pedir uma coisa para você. Envia no seu grupo de WhatsApp agora esse link desse programa, porque eu tenho certeza que vai falar com alguém que está precisando. Essa pandemia descontrolou o apetite de muita gente começou a comer demais, muita gente comeu de menos também, muita gente perdeu o apetite. E a gente vai falar sobre isso. Quem sabe você não está sendo chamado para ser um instrumento na mão de Deus hoje para ajudar nesse pecado que é a gula. É pecado sim, já falo aqui. Daqui a pouco Larissa me corrige se eu estiver errada. Mas a gente vai falar sobre gula. E para falar sobre gula, ela, Larissa Ferraro, maravilhosa, casada com Júnior Palácio desde 2001, atua como conselheira bíblica e palestrante em temas sobre aconselhamento e vida cristã desde 2010. Atualmente, ela serve no Ministério de Ensino de Mulheres e Aconselhamento em Fortaleza, Ceará. É mestre em aconselhamento bíblico pelo Faith Seminary em Lafayette, Indiana, Estados Unidos, e conselheira certificada pela ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Ela também coordena o curso de aconselhamento bíblico da escola Charles Spurgeon, autora dos livros Mulheres e Sexo, do livro, né? Mulheres e Sexo, Verdades Bíblicas que Libertam. Esse livro é maravilhoso. Oi, Larissa, bom dia. Oi, Lídia, bom dia. Saudade de você, fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Mulher, quanto tempo! Ai, meu Deus, que saudade, que bom de tê-la de volta aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar com você e desse assunto, né, Larissa? Fala sério, é importante falar desse assunto? Já começa falando aí por quê. Com certeza, e é um prazer para mim estar aqui e um privilégio, né? Poder falar da palavra de Deus, e a Bíblia fala, sim, a Bíblia fala sobre gula e fala muito mais do que sobre gula, fala sobre todo o nosso relacionamento com a alimentação. E nós precisamos falar nesse assunto. A gente vai entender já já por quê. A gente está acostumado a levar muito na piadinha, tá? Mas não é piadinha não, é um assunto sério. É verdade, né, Lari? Eu falei ali no começo que é pecado, né? Falei com toda certeza, porque a gente sempre ouve, desde pequena, a vida inteira, falar dos 7 pecados capitais, e a gula sempre aparece entre eles, né? Só que muitas vezes a gente negligencia essa questão de saber que é pecado e fica passando como se fosse um pecado aceitável. Você acha que a gula pode ser um pecado aceitável, sendo que até mesmo entre os crentes, né, a gente come um pouquinho demais às vezes, né? Pois é. A gula, ela acaba sim sendo um pecado aceitável, mas o problema é aceitável por quem? Não é por Deus. Né? Se a gente vai olhar um só versículo que fala ali da gula, por exemplo, nas obras da carne, que é o contrário do fruto do Espírito, né? Então Deus vai falar ali naquela lista, ele coloca a embriaguez, a bebedeira, a gula, e aí ele vai continuar. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha isso. Ou seja, as pessoas que são conhecidas, elas têm a sua identidade ali atrelada à glutonaria, à gula, elas vivem como se elas não fossem cristãs. Então, não herdarão o reino dos céus. As pessoas que não são salvas não herdarão o reino dos céus. E a glutonaria é uma das marcas das pessoas que não são salvas, não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo. Então, a gente considera aceitável, mas Deus não considera aceitável. Meu Deus, Larissa, só com essa fala aí a gente já entra em crise, né, de pensar que os glutões não herdarão o reino dos céus, né?
Chega a ser assustador. Calma, gente, calma. A gente vai falar sobre como vencer esse pecado também. Não precisa se desesperar, né, rápido aí. E tem uma coisa que eu até brinquei aqui no começo, que a gente associa, geralmente as pessoas associam crente com comilança, né? Falam, até tem aquela frase conhecidíssima que fala, crente não bebe, mas come, né? Você acha que a gente pode se orgulhar e rir dessa brincadeira? E como é que é quando a gente faz isso? Pois é, esse é um grande erro, né? Às vezes não é o erro da glutonaria, mas é o erro de quem está do outro lado, fazendo piada e rindo, achando que isso é uma coisa engraçada. E a gente não faz isso com nenhum outro pecado. A gente não fica rindo, olha só, o fulano é um adúltero. Ai, olha só, o outro é um assassino. A gente não faz isso com nenhum pecado. Talvez seja porque no fundo a gente não acredita que a gula seja um pecado. Mas ela é, a gente não deve levar isso com brincadeira. E essa pergunta me fez lembrar no Salmo 2, quando Deus fala sobre o comportamento dos ímpios, sem considerar a existência de Deus. E aí o Salmo fala que Deus olha para eles e ri, mas essa risada de Deus deveria nos causar assim um frio na espinha de medo, porque ele diz que ele ri, porque ele é como se ele falasse assim, já eu pego vocês. Né? Então essa forma de considerar, de lidar com o pecado, é uma coisa que a gente precisa avaliar o nosso coração. Às vezes você não é a pessoa gulosa, mas você é a pessoa que fica fazendo a piadinha, como se fosse uma coisa engraçada, que para Deus não é engraçado, né? É um pecado, é um desvio de comportamento do que ele deseja que a gente tenha como cristão, né? E sim, existe graça, né? Não vamos ficar só batendo. Existe graça, Cristo é especialista em redimir pecadores de todos os tipos, seja o mentiroso, seja o adúltero, seja o guloso. É a especialidade de Cristo, né? É verdade, Lari. E tem uma questão também muito interessante que acontece, que a gente percebe, é que a gula, ela é um escape dos outros problemas. A gente está com outros problemas, aí a gente vai para a comida, né? E isso é um escape. A gente pode justificar a gula por escapar de sentimentos ruins, por exemplo? Vou comer que passa, vou comer que passa. Explica o que acontece quando a gente faz isso. É interessante, né? Porque o nosso coração, ele é desgovernado. Eu sempre uso essa comparação, nosso coração é como se ele fosse assim, a comparação é horrível, mas é como se fosse um bêbado dirigindo. Se não cai de um lado, cai de outro, né? Não consegue andar reto no caminho. Então, o que a gente faz, na verdade, quando a gente age desse jeito? Se a gente tem um problema e o nosso escape, o nosso refúgio é a comida, a gente está colocando a comida em que lugar? A gente está considerando a comida como o quê? A não ser Deus, né? A gente está... Para onde a gente deveria ir nos momentos de dificuldade, de ansiedade, de tristeza, de mágoa? Nós deveríamos ir para Deus. Ele é o refúgio e fortaleza. Mas não, quando a gente vai para a comida em vez de ir para Deus, isso mostra um problema no nosso coração, uma idolatria no nosso coração. A gente está considerando, a gente está fazendo do alimento algo que não é o propósito para o qual ele foi criado. A gente está fazendo do alimento um Deus na nossa vida. A gente está colocando a expectativa ali de cura da alma na comida. Então, na verdade, isso piora a situação. Não é uma justificativa, isso piora, porque em vez de ir para Deus, eu estou indo ali para um sorvete, para um bolo de chocolate. Não que comer essas coisas seja um problema, mas a questão é, eu estou indo para essas coisas porque eu estou com algum sofrimento na minha alma, alguma angústia, eu estou com medo, eu estou indo para esses alimentos. Em vez de ir para Deus, né, se for esse o problema, é pecado.
Ô, Larissa, e tem uma pergunta interessante que também é do contrário, quando não é a gula, mas sim a pessoa não quer comer ou tem caso de querer emagrecer, também é pecado? Querer emagrecer em si não necessariamente é pecado, claro, né? Se você está acima do peso e a sua saúde está com alguma complicação, às vezes você precisa emagrecer. Agora, você correr atrás de um padrão de beleza criado por um mundo que desconsidera completamente o nosso Deus, um padrão de beleza criado para que você tenha ali um modelo de corpo, para você ficar se exibindo, para você ficar buscando adoração a si mesmo, glória ao seu próprio nome. Se é esse o propósito, sim, é pecado, né? O que Jesus veio mostrar para a gente é que o pecado ele vai muito além do comportamento. O pecado ele é manifesto a partir do nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? Jesus fala que ele não veio, ele veio para cumprir a lei, e aí ele vai falar, olha, foi dito aos antigos, não matarás. Eu digo que quem odiar no seu coração já matou o seu irmão. Então ele está mostrando, ele veio para mostrar que a partir da nova aliança, as intenções são consideradas, né? Na verdade, Deus já conhecia as intenções do coração desde sempre, mas as intenções do nosso coração, Deus olha, Ele sabe disso. Então, se eu estou buscando ali o emagrecer, porque eu quero um padrão de beleza para ficar me exibindo, tá? Isso aí acaba se tornando, sim, pecaminoso. Ou qualquer outra razão que não seja a razão de simples saúde, de disposição, de levar uma vida mais normal, né? Mas se o interesse do meu coração, se o desejo do meu coração é por alguma coisa que promova o meu reino e a minha glória, isso também cai no pecado, né? Então a gente vê que a relação com a alimentação, ela não se limita ali à gula, tem muito mais coisa. É verdade, me lembrou de um livro que eu estava lendo hoje de manhã, que falou, a gente pode até ter pensamentos ruins, acho que foi Calvino que falou isso, que a gente pode até ter pensamentos ruins, não lembro se foi Calvino, se eu estiver errado me corrige, mas a gente não, é como se um passarinho, né, ele pode até passar pela nossa cabeça, mas não pode fazer um ninho, né, então assim, pensamentos, às vezes pensar é uma coisa, né, Larissa, mas a intenção, como você falou, é quando ela permanece e a gente começa a agir, né, de acordo com aquela intenção, né, e você trabalha com aconselhamento bíblico, eu queria te perguntar sobre isso, assim, conta pra gente um pouco como que são esses processos, não lógico de abrir, né, mas como que é a experiência de passar por esses processos de cura, de vencer, se há esperança de vencer esse problema, porque às vezes, Larissa, quem está no problema, parece que a gente nunca vai sair, parece que a gente não vai conseguir. E Deus permite isso, às vezes, para a gente testar a dependência dele e se esforçar também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse esforço e esse processo de vencer um pecado desse. Com certeza, a esperança para todo tipo de pecado. Não existe nenhum pecado que nos leve além da graça de Deus. E vou falar para vocês que esse é um pecado que eu já lutei muito mais. Eu já tive transtorno alimentar quando eu não era crente, mas Cristo me salvou, mudou totalmente a minha vida, mas é uma questão na minha vida que eu ainda luto. Eu gosto muito de comida, eu gosto de comer gostosa e tal, então eu sei que no meu coração ainda existem lutas. Eu já venci muitas delas, hoje eu entendo que eu consigo levar assim, no dia a dia uma alimentação equilibrada, mas eu luto com a gula, isso é um fato, eu luto com a gula, por gostar muito de comida, então eu preciso a todo momento estar ali avaliando o meu coração, colocando ali diante de Cristo, me arrependendo tantas vezes, por deixar ali essa questão dominar o meu coração. Então, existe sim salvação para esse pecado, né? Como todos os outros. Então, é possível mudar, com certeza. Um ponto que é muito importante para quem é conselheiro bíblico é entender o problema. Porque as pessoas acham que os transtornos alimentares, eles simplesmente tratam de comida. Hoje mesmo eu respondi no meu Instagram, alguém perguntou sobre os transtornos alimentares, sobre compulsão e gula, que aparentemente
aparentemente parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. A gula, ela é relacionada ao alimento, à comida. Eu desejo comida. A compulsão alimentar, ela muitas vezes ela está relacionada a qualquer outro problema na sua vida que você está ali buscando refúgio no alimento. E a pessoa come ali quantidades muito grandes de alimento, às vezes de um alimento que ela nem sente prazer em comer. Eu conheço relatos de pessoas comendo açúcar de colher, pega um pacote de açúcar e come de colherada. Né? É uma coisa que não é nem por dar prazer, a pessoa está simplesmente ela tá ali tentando resolver um problema de uma maneira que ela não vai conseguir resolver. Pelo contrário, ela vai criar outros problemas daquela forma. Mas a gente precisa entender o que aconteceu. É muito comum também pessoas desenvolverem transtornos alimentares a partir de abuso sexual. E é uma coisa que, em geral, as pessoas que não têm assim, conhecimento no assunto nunca imaginam, né? Nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas porque são questões do coração, que envolvem controle, envolve medo. Então, nem sempre o problema alimentar ele é diretamente relacionado à comida. Podem ter coisas por trás, como no caso do abuso sexual. É interessante isso que você falou, Larissa, porque geralmente as áreas da ciência costumam fazer essa ligação, né, de buscar algo do que aconteceu atrás e bonito de ver que o aconselhamento bíblico também, que a Bíblia também nos traz essa possibilidade de avaliar o que aconteceu, né, porque como você falou no começo, tudo é raiz, né, tudo está lá no coração e fazer esse caminho de volta também, entender, eu queria que você falasse da importância de entender isso e até aproveito um comentário da Ruth, da Wanda, deixa eu ver aqui. A Wanda tinha colocado que a ciência, às vezes, os médicos dizem para a gente esquecer, trocar o hábito, né, por uma atividade física, alguma coisa. Ela perguntou como que o aconselhamento bíblico faz isso. Queria que você fizesse essa comparação assim, para entender que dá para andar junto, ciência e também, né, o aconselhamento e fé. Assim, o que é muito legal da ciência... pelo tempo de experiência que ela tem com isso, é a parte de diagnóstico, ou seja, nem todos, tá, gente? Mas estou falando aqui na questão dos distúrbios alimentares. As ciências humanistas, elas estão acostumadas a observar o ser humano, né, e identificar um problema e buscar resolvê-los. Então, nessa parte da observação, de olhar, nossa, olha, fulano... É muito comum que as pessoas desenvolvam transtornos alimentares quando passaram por abuso sexual. Então, simplesmente eles estão observando os fatos e isso tem valor. Agora, qual é o problema? Onde é que começa a ficar problemático para nós cristãos? É quando as ciências humanistas, que excluem totalmente as escrituras, quando elas querem propor a cura, o tratamento. Então, elas observam os fatos... E elas partem do princípio que o homem é um animal evoluído, né? Que o problema do homem pode ser encontrado pelo homem mesmo. Então aí é que entra o problema. Nós sabemos que o problema do homem, ele é um problema de coração, ele é um problema do pecado que habita em todos nós e que o homem por si só não tem a capacidade de resolver os seus problemas. Ele precisa do seu Criador. Então aí é que vai entrar... a questão do aconselhamento bíblico. O cristão, ele deve, qualquer tipo de problema comportamental, ele deve buscar o auxílio do Senhor nas escrituras, porque, como a gente está vendo aqui, a Bíblia tem as respostas. Então, a gente vai olhar a gente pode olhar para um diagnóstico, mas a gente sabe que a solução, ela vai ser encontrada no Senhor e nas escrituras. Então, como é que o aconselhamento bíblico lida com essa questão de diagnosticar tudo isso? O processo de aconselhamento, ele inicia a partir de um inventário pessoal, né? Então, a pessoa que quer ser aconselhada, ela preenche ali um inventário pessoal com uma série de informações sobre ela, tanto do que está acontecendo, como informações gerais sobre a vida dela. E no início do aconselhamento, as primeiras sessões ali, elas são dedicadas a conhecer o aconselhado, a saber quem é aquela pessoa.
Não é simplesmente, eu tenho um problema de gula, aí eu vou procurar um aconselhamento bíblico, a pessoa vai lá, vai abrir o versículo lá em Provérbios, dizer que o glutão envergonha seu pai e vai me mandar para casa me arrepender. Não é assim aconselhamento bíblico. Eu vou entender quem é essa pessoa, quando é que começou esse problema, como é a história dessa pessoa, né? Com quem ela vive, o que acontece ao redor dela. Então eu vou entender primeiro o que está acontecendo, e aí a gente vai buscar a solução nas escrituras. E a própria Bíblia diz que eu responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Ou seja, eu querer propor ali uma solução, jogando um versículo bíblico na cara da pessoa, isso não é aconselhamento bíblico, tá, gente? Não é isso, não funciona dessa forma. Muito bom. E Lari, tem uma coisa também, que é a questão de quando é doença, né? A gente sabe que tem pessoas que começam a engordar por questão de algum distúrbio da saúde, ou emagrecer, questão hormonal, questão de saúde. Fala pra gente como diferenciar quando é questão, né, de que precisa de um atendimento médico, de um remédio, porque é saúde, é físico, né, que precisa, alguma doença, às vezes tireoide, sei lá, enfim, eu só dei um exemplo, né? Ou não, como diferenciar isso? Porque às vezes a pessoa, sabe o que acontece? A pessoa está achando que é pecado e nem vai no médico, não consulta, não faz os exames. Fala um pouco sobre isso pra gente. Sim, isso é muito importante, e todo bom conselheiro, ele tem um bom médico que caminha junto com ele. Nem sempre é um médico cristão, né? Assim, eu infelizmente não tenho um médico cristão aqui próximo a mim que eu poderia indicar a pessoa, mas eu sempre indico, quando a pessoa vem para mim com algum sintoma físico, qualquer que seja ele, seja insônia, seja perder peso, seja ganhar muito peso, seja queda de cabelo, seja problema de pele, seja o que for, eu tenho uma profissional que eu gosto demais, que eu indico essa pessoa fazer uma consulta, porque eu sei que essa profissional que eu indico, apesar dela não ser cristã, ela vai pedir uma série de exames de sangue, vai avaliar essa pessoa que veio para o aconselhamento na parte médica, que não é a nossa área. A gente não cuida disso. E existem sim problemas de saúde que vão afetar o emocional e que às vezes resolvendo o problema de saúde resolve também o emocional. Então eu tenho uma pessoa que eu conto nesses momentos, e a maioria dos conselheiros bíblicos também tem essa prática de caminhar junto com um profissional de saúde, porque não está na nossa alçada a gente diagnosticar problema de saúde. Eu não posso receber ali a pessoa e falar, isso daí é sintoma de hipotiroidismo. Não, eu não posso fazer isso. Eu não sou da área de saúde, eu não faço exame, eu não avalio o exame, isso não é comigo. A minha parte é a parte comportamental, emocional, tudo isso, e que caminha junto, né? A gente caminha junto, são duas áreas distintas. Perfeito. E como também do contrário, às vezes a pessoa está lá cuidando da saúde, já fez todos os exames, está fazendo todo o tratamento e não consegue, aí pode ir para a parte espiritual, que às vezes é o problema no coração, né? E eu vou te falar, Larissa, por experiência própria, todos os problemas que eu tive na vida, a eficiência, a eficácia de mudança foi somente pela Bíblia, porque assim, a Bíblia dá resposta para tudo, né? É impressionante como a gente consegue. Olha, o que mudou minha vida foi Bíblia, foi a palavra de Deus, foi Deus, o Espírito Santo aqui, e ela pode direcionar, caso precise de cuidado da saúde, ela pode direcionar em tudo. Isso que é a coisa mais linda, né, Larissa? Nosso manual de instruções, né? E pegando essa deixa... e que esperança, né, para quem está, e não só no pecado da gula, mas em outros, né, a gente tem falado aí alguns. Ontem a gente falou da preguiça, foi muito interessante, mas como que uma alimentação saudável, além de nos fazer bem, ela pode glorificar a Deus. Fala um pouco disso para a gente, que dessa beleza. Sim. A alimentação saudável, ela é importante. Agora a gente precisa também tomar um cuidado, porque, o que glorifica a Deus, então, é só comer salada, legumes e frutas e comida fit? Não. Aliás, pelo contrário, né? A alimentação, ela não é somente a nutrição. Então, nós devemos, sim, nos nutrir de forma a cuidar bem do nosso corpo, de sermos bons mordomos do corpo que Deus nos confiou. Nosso corpo, quando a gente é salvo, ele não é mais nosso.
né? Ele é de Cristo e o Espírito Santo habita dentro. Então, eu sim devo nutrir o meu corpo para que ele funcione bem, para que eu tenha disposição, energia, até humor, né? Se eu estiver bem alimentada, bem nutrida, isso vai ser melhor. Meu sono, tudo isso. Então, isso é importante. Porém, a alimentação não é só nutrição, é também socialização. Muito da comida envolve a parte social, envolve o nosso relacionamento uns com os outros. Então, também, se eu tô sacrificando os relacionamentos em prol de uma nutrição, eu estou pecando também. Como é que isso pode acontecer? De repente eu entro ali numa neura de que a minha comida tem que ser sempre ali equilibrada, perfeita, ela tem que ter tanto de proteína, tem que ter tanto de fibra, de salada, de não sei o que, não pode ter isso, aquilo outro. E aí alguém me convida para qualquer evento, ou eu não vou por causa da comida, ou eu vou e não como, a pessoa fez ali, ela se preparou para me receber e eu não como, então isso é falta de amor, então acaba sendo pecado também. Então não é simplesmente comer comida saudável. Na prática, como é que pode lidar com isso? Na minha casa, no meu dia a dia, eu vou comer comidas saudáveis, vai ser equilibrado, eu não vou ficar comprando coisa de pacotinho, coisa com muito doce, refrigerante, essas coisas, não vou comprar na minha casa. Mas, quando eu saio com alguém, que alguém me convida para ir na casa dela, eu vou comer o que tiver. O que Deus tiver proporcionado ali para mim, através daquela outra pessoa, eu vou comer sem drama. Isso daí não vai diminuir ou acrescentar um côvado à minha vida. Quem faz isso é o Senhor. Olha que coisa linda, como é bom analisar por esse lado, né? Gostoso, melhor ainda com a ajuda do Espírito Santo conseguir colocar isso em prática. Ô Larissa, tem uma pergunta interessante aqui da Fátima, que ela perguntou o que é gula. E às vezes, eu já faço um adendo aí à pergunta dela, a gente tem gula e nem percebe, não sabe reconhecer. Como perceber que eu estou sendo gulosa? Sim. A gula, ela é o desejo desregulado por comida. Então, a gula ela pode ser tanto de quantidade, por exemplo, eu gosto tanto de pizza que se me deixar com uma pizza ou com duas, eu vou comer toda. Então, comer demais é aquela coisa. Mas ela também pode ser uma gula por qualidade de alimento. Eu só como comida orgânica, higienizada de tal forma, tal. Então, se não for assim, eu não como. Então, só aquele tipo de comida daquela forma. Então, não é só a quantidade, mas a qualidade. Ou então, eu só como comidas assim, elaboradíssimas, e eu vivo indo em restaurante mandando os pratos voltarem, porque a carne não está no ponto suficiente, o macarrão não está na textura suficiente. Então, assim, é exigir ali demais do alimento, né? Você ficar querendo saber cada detalhe, querendo controlar cada detalhe. Mas é esse desejo desordenado pela comida, ou na quantidade ou na qualidade. Larissa, que interessante isso que você acabou de colocar sobre a qualidade, né? Muitas vezes a gente nem percebe que a gente começa a se tornar exigente pela qualidade da comida, né? Forte, hein? Muito bem colocado. Ô Larissa, tem uma pergunta interessantíssima, mas eu vou fazer depois, porque eu tenho um recadinho antes da Tainá sobre o EAD Mackenzie, que está sendo um sucesso, e eu preciso dar esse recado para as pessoas que estão assistindo. Mas aguenta aí um pouquinho, que daqui a pouco tem uma pergunta bem interessante sobre gula, que eu tenho certeza que você que está assistindo vai gostar. Vamos ver o que a Tainá trouxe para a gente, então, sobre o EAD Mackenzie. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial,
gestão financeira, análise e desenvolvimento de sistemas, marketing, logística e processos gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí que oportunidade para você cuidar, planejar o seu futuro, né? Muito bom, Tainá, obrigada. E agora vamos falar sobre saúde? Continuar falando, né? A gente tem falado aqui sobre saúde. Bom, muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como ela pode contribuir para a melhora da nossa saúde no dia a dia. Os óleos essenciais, por exemplo, são usados há mais de 5.000 anos atrás e a própria Bíblia tem diversos relatos sobre o uso da aromaterapia. Alguns hospitais nos Estados Unidos e da Europa já usam aromaterapia como auxiliar em alguns tratamentos. Aromaterapia, a gente está travando a língua, né? Pensando nisso, eu quero falar para você o trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana, ela é representante oficial dos óleos essenciais Terra. E ela faz um acompanhamento personalizado do seu quadro. Ela indica os melhores óleos para atender a cada necessidade, além de todo um protocolo que acompanha o seu caso específico. Então, para você que quer conhecer mais sobre os óleos essenciais, é só entrar em contato com Ana Paula Albuquerque. Pode procurar no Instagram também, @dropsoflife, vou repetir, @drops.offlife_, ou entrar diretamente em contato com a Ana Paula Albuquerque pelo telefone 011, está aparecendo na sua tela, 994 069 430. Drops of Life, aromaterapia para cuidar da sua saúde. A nossa dica de hoje aqui no Manhã IPP. E vamos lá voltar a falar sobre gula. É isso aí, né? Larissa, de volta. Larissa, sabe o que eu queria te perguntar? Como que a nossa vida espiritual pode ser comparada com a gula? Interessante, né? Tem relação, sim. Porque a gula, como a gente vem falando, ela não é um problema de estômago. Ela é um problema de coração. Ela é um problema de desejos desregulados do nosso coração. Então, é essa relação que a gente faz. É um problema espiritual, não é um problema simplesmente aí de apetite, de fome. Isso é diferente, né? Fome e apetite é diferente. A gula, ela é um problema de desejos desgovernados. Pois é, e assim, eu sei que eu não sou a favor também daqueles 10 passos para vencer a gula, mas eu queria te pedir quais os conselhos que você dá para quem está enfrentando esse problema. Primeira coisa, se você reconhece que isso tem acontecido na sua vida, toda mudança bíblica, ela começa com arrependimento e confissão. Provérbios 28:13 vai dizer que quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa encontrará misericórdia. Então, toda mudança, em todo assunto relacionada à nossa vida espiritual, à nossa vida a partir do momento que a gente é salvo, começa com arrependimento. Eu reconheci isso na minha vida, eu preciso confessar diante do Senhor. Senhor,
realmente eu tenho sido uma pessoa gulosa, eu tenho pensado demais em comida, ou eu tenho gastado muito dinheiro em comida, eu tenho usado comida para os fins que a comida não foi feita para isso. Então, confessar diante do Senhor, pedir perdão a Ele e pedir que Ele ajude, porque o Senhor vai nos capacitar a fazer tudo que é para a glória dEle e para o nosso bem. Então, confessar, orar ao Senhor e aí trabalhar a questão do seu autocontrole com coisas práticas. Eu precisaria, com certeza, saber muito mais da pessoa para dizer, ó, faz assim ou faz assado. Mas algumas coisas simples. Tirar da sua casa as coisas que te tentam, né? Então, se você luta com a gula, evita de ter na sua casa potes de sorvete, bolos, essas coisas que comidas em excesso vão fazer mal e que você sabe que se você comer um pedaço, você vai desandar. Então, não tenha isso em casa. Deixa essas coisas para as exceções, os momentos que você sai, que você está com alguém por perto, né? E aí vigiar o seu pensamento, né? A mente do seu coração. O quanto que você ocupa o seu tempo pensando em comida, planejando comida. Como eu falei, é uma luta também na minha vida. Eu tenho a tendência de, tipo, tô tomando café e pensando que eu vou almoçar, tô almoçando pensando que eu vou jantar. Então, vigiar essas coisas. A alimentação ela não deve ocupar tanto espaço na nossa vida assim. Claro, planejar uma coisa ou outra é preciso fazer, mas não deve ser uma coisa que eu estou ali a todo momento pensando nisso, né? Então, essas são algumas coisas que a gente pode fazer. E pedir ajuda de alguém. Procure alguém na sua igreja que possa te ajudar. É verdade. Ô, Lari, tem também aquela questão de quando tá ali, por exemplo, caí de novo. Agora vou enfiar o pé na jaca. Já que eu caí, eu vou agora esbanjar. Não é uma maneira certa de pensar isso, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, cair, eu volto para Cristo, né? Cair, eu vou levantar e voltar para Cristo. E não ache que quando você cai, o Senhor tá assim olhando de braços cruzados, falando, de novo, né? Quando é que você vai tomar jeito? Não é assim que Ele faz. Né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, que foi tentado em todas as coisas, né? Então por isso ele pode nos socorrer. Então a gente deve se achegar confiadamente ali junto ao trono de graça a fim de receber misericórdia. Esse trecho é Hebreus 4, do 14 a 16, e é interessante que é um trecho que fala que Jesus foi tentado em todas as coisas e não caiu em pecado. E talvez a continuação humanamente lógica seria, Jesus fez isso, então vai lá e você também faz isso, né? E não é isso, que a continuação do versículo então se achegue ao trono de graça a fim de receber misericórdia em tempo oportuno. Então se você caiu de novo, e vai cair, viu gente? Quem tem luta com gula, porque a alimentação faz parte da nossa vida. Para sempre, você nunca vai deixar de comer, as reuniões nunca vão deixar de ter comida envolvida, então é uma coisa para lutar muitas vezes aí pro resto da vida. Então vai cair várias vezes, estou dizendo aqui por experiência própria. Então se arrepender, caiu, se arrepende, o Senhor está ali esperando você voltar, o Senhor sabe que você vai cair. Ele nunca esperou que você fosse perfeito. Ele foi o único perfeito. E Ele pagou a nossa conta para que a gente não precisasse depender da nossa perfeição. Perfeito, Larissa. Ai, como é bom conversar sobre isso, né? E eu já quero que você fale um pouquinho do seu livro, Larissa. Antes, eu sei que não é do assunto que estamos falando, mas é um livro muito interessante, é um livro importante para as mulheres e para a igreja também. Eu sei que é muito pouco falado sobre esse assunto nas igrejas, entre as mulheres também. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está assistindo sobre mulheres e sexo, Larissa. Fala um pouquinho desse livro bom. Tá, João, é legal. E é interessante, né, que apesar de não parecer, são assuntos semelhantes. Tanto o sexo quanto a comida, Deus nos deu o sexo para a procriação, mas também para o prazer. E a alimentação para a nutrição, mas também para o prazer. Deus não é que nas escrituras só fala que o sexo é para a procriação e a comida é para a nutrição. Não, as duas coisas são tratadas na Bíblia como coisas também para o nosso prazer. Então, o nosso desafio aí é usufruir disso com autocontrole. Né? E em relação ao livro, eu trato sobre as mentiras que nós acreditamos sobre sexo. Realmente
É muito chato isso, que as igrejas em geral não tratam do assunto. Então, por conta disso, a gente acaba sendo doutrinada pelo mundo, e aí a gente acaba vivendo, acreditando numa série de mentiras. Então, no livro, eu vou tratar sobre 8 mentiras que nós acreditamos e quais são as verdades bíblicas que derrubam essas mentiras. E a Lídia nem sabia disso, eu acho, mas ela já meio que profetizou quando ela foi me apresentar e falou os livros. Eu estou no momento escrevendo um livro sobre alimentação. Sobre tudo isso que eu falei aqui, eu estou escrevendo. Se Deus quiser, orem por mim para que eu consiga organizar as informações, porque é uma coisa que eu já tinha vontade faz tempo. Eu tenho já bastante coisa escrita, só preciso organizar e vai tratar de tudo isso que a gente conversou aqui. Nossa, que notícia incrível, Larissa. Que notícia incrível. Amém. Que Deus te abençoe e te use muito. Amém. Aí para esse livro que vai fazer muita diferença na vida das pessoas, né? A Delva falou que quando ela está ansiosa, às vezes ela tem vontade de comer muito. Isso também é interessante, né? O que a gente falou antes de outros pecados. A ansiedade também é pecado e eu sofro disso também. E aí, como às vezes leva a outro, né? A levar, como um pecado pode acumular o outro, né? Como é importante a gente reconhecer cada um, né, Larissa? Fala um pouquinho disso, como um leva o outro. Isso, com certeza. A Bíblia fala, né, que um abismo chama outro abismo, e é o que acaba acontecendo quando a gente cede ao pecado, né? Então, eu estou aqui ansiosa, e aí eu vou para onde? Vou para a comida, ou seja, da ansiedade eu vou passar ali de repente para a gula. E aí eu vou entrando, aí depois o que acontece? Eu vou ali para a tristeza profunda por conta de ter mais uma vez feito o que eu não deveria. Então, um vai puxando o outro e eu vou naquela espiral descendente, né? Vou ficando pior, pior e pior. Enquanto que eu deveria ir para o lugar certo. Eu estou ansiosa? Sim, né? Pelo que eu estou ansiosa? O que eu devo fazer com ansiedade? Filipenses, eu brinco que é o Rivotril bíblico, né? Vai ali para Filipenses, do 4 ao 8, e você tem ali praticamente um passo a passo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, com súplicas e ações de graça. Então, primeira coisa, estou ansiosa, eu vou para os pés da cruz. Eu vou orar, colocar tudo diante de Deus. Aí Paulo vai continuar ali falando no que você deve pensar. Tudo que é puro, que é justo, que é de boa fama, se existe algum louvor, é nisso que você deve pensar. Então, vigiar os seus pensamentos. Ninguém fica ansioso lembrando da graça do Senhor, lembrando tudo que o Senhor fez de bom, como o Senhor é bom, o caráter de Deus. Você não fica ansioso com isso. Você fica ansioso com as coisas que você está pensando ali, criando cenários catastróficos na sua cabeça, ou assistindo televisão, né, gente? Vamos fazer uma troca. Troque a sua televisão pelo IPTV. Essa é a troca inteligente que agrada a Deus. E que a sua mente vai ficar alimentada com coisa que edifica, né? Então, vigiar o pensamento. Então, tá no primeiro pecado ali, vai para Deus. Não vá para outro pecado. Isso vai... Amei Rivotril, o Filipenses do Rivotril da Bíblia, amei. E é interessante, né, Lari, que assim, a gente às vezes olha a nossa vida, uma coisa liga a outra e a gente vai querer resolver tudo de uma vez só, e não é, muito bem colocado. É de um em um, sabe, é indo aos pés do Senhor. Olha, eu já mudou várias coisas na minha vida de um em um, assim, de dizer, não, aqui primeiro arruma isso, aí vem outro, depois vai lá arrumar isso, e ele arruma, viu, gente? Ele muda isso, eu mudo meu nome se Deus não dá uma solução na Bíblia para cada um problema que tiver, assim, no tempo dele, do jeito dele, né, gente? Calma, não vou mudar de nome assim tão fácil, tenha paciência com o Senhor. Olha só, Lari, eu quero te agradecer muito por ter aceitado nosso convite, por ter falado desse assunto tão interessante que já edificou muito a minha vida, e eu sei que de quem está assistindo também, né? E eu quero pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, sobre esse assunto tão maravilhoso que a gente falou aqui sobre a gula. A Bíblia fala sobre gula. Fala para a gente, deixa um recado final aqui. Legal, muito bom. Agradeço também, agradeço aí a todas as pessoas que assistiram. Quero mais uma vez incentivar vocês a assistirem as programações da PPTV.
né? Como eu falei, troque a sua televisão, não vou nem falar em emissoras, pela IPP-TV. Melhor troca que você faz na sua vida. Mas em relação à gula ou qualquer outro tipo de pecado, gente, eu acho que Hebreus 4, do 14 ao 16, nos ajuda aí a lembrar que nós temos um sumo sacerdote, né, que faz aí essa nossa ligação com o Senhor, e nós devemos recorrer a Ele. Ele pode, sim, transformar totalmente as nossas vidas. Eu compartilho aí do mesmo tipo de testemunho que a Lídia colocou. Eu tinha tantas mazelas na minha vida, gente. Eu já tive depressão, eu já tive transtorno alimentar, o meu casamento já foi destruído e reerguido pelo Senhor. Então, assim, não é pílula mágica, não é de um dia para o outro, não é, aceite a Cristo, seus problemas estão resolvidos. Não é isso. A questão é, à medida que a gente é salvo, o Senhor vai organizando, Ele vai endireitando as nossas veredas. Então, isso eu experimentei na minha vida e eu falo a mesma coisa que a Lídia. Eu mudo meu nome, aliás, eu não sei nem o que mais eu poderia fazer de mais radical, mas eu mudaria meu nome se realmente o Senhor não fizesse essas coisas. E se as coisas que eu estou dizendo aqui fossem só da boca para fora, mas não são. São realmente de coisas que eu vivi para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né, Larissa? Como é bom a gente continuar desfrutando dessa graça do Senhor todo dia nas nossas vidas, né? E poder compartilhar isso com a certeza de que Ele cuida da gente, de que Ele faz, de que nenhum pecado é forte o suficiente para nos vencer. Cristo já venceu por nós na cruz, né, Larissa? E é tão bom trazer essa esperança, compartilhar e relembrar dessa esperança, né, do que Ele já fez. Obrigada por você ter compartilhado esses testemunhos aí que você já falou algumas vezes, até nos outros programas, né? E como é gostoso sempre te ouvir, viu, Lari? Só de alguns momentos finais aqui você falou de coisas que o Senhor já mudou na sua vida. E eu espero que isso traga esperança para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente. É sempre muito bom estar com você, Larissa. Você é uma bênção de Deus. Obrigada por dedicar seu tempo mais uma vez. Que Deus te abençoe aí nesse livro novo que eu quero ler também e que Ele te use muito, continue te usando. Você é uma preciosidade. Obrigada mais uma vez em nome do Manhã EPP, da IPP-TV. E que Deus te abençoe muito. E que seja até a próxima, né? Até, amém. Obrigada. Ai, gente, que delícia conversar com a Larissa, sempre muito bom. E muito bom refletir sobre isso, né? Nos dá esperança para outras áreas. Às vezes você está assistindo aqui nem tem tanto problema com gula, não tem, né? Assim, um problema que incomoda sempre, mas a gente pode refletir até em outras áreas da nossa vida, né? Você vê que ela falou no livro, como estão ligados, né, a sexualidade, a área sexual com a gula também. Interessante, sempre muito interessante. Uma EPP que é sempre interessante para você, né? É isso daí, gente. Não terminou ainda, pera aí que tem dica do livro, e a dica do livro de hoje é A Filosofia Cristã da Alimentação. Livraço, gente. Tem que ter aí na sua prateleira, do Peter Brinde. O autor apresenta uma abordagem cuidadosa, equilibrada e bíblica dessa importante área da vida que diz respeito a cada um de nós todos os dias. É hora dos cristãos examinarem seus hábitos alimentares e realinharem a vida de acordo com os princípios e prioridades apresentados na palavra de Deus. Gostou do assunto? Falou com você? Compre esse livro, adquire, pede emprestado para alguém. Pode buscar lá na editora Hebron também, que tem esse livro. E você vai ser edificado nessa área, que é uma área importante na vida dos cristãos, né? A gente precisa glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A primeira palavra que ele fala nesse versículo de tudo é quer comais, né? Então fica aqui a dica do livro de hoje, A Filosofia Cristã da Alimentação. Muito boa a dica de hoje, né? Eu espero que você tenha gostado. Olha só, não terminou ainda, pera que tem mais coisas, tem aniversariantes ainda, mas antes tem um recadinho do pastor Mariano sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Para um pouquinho e presta atenção nesse vídeo para ver que coisa mais linda o que Deus tem feito através da Junta Missionária de Pinheiros. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo
para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela foi criada, organizada, tendo em vista os grandes desafios missionários no estado de São Paulo, no Brasil e também no mundo. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. Temos 46 parcerias de plantação e revitalização de igreja no estado de São Paulo, na região Nordeste, na região Sul do nosso país. Como é importante as igrejas locais se unirem, contribuírem para a expansão missionária. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT, também com outras agências. Como é importante, friso mais uma vez, para você, Igreja de Cristo, nos ajudar com a expansão missionária no Brasil e no mundo. Você acompanha em nossas páginas, em nosso site, em nossas mídias sociais, tudo que tem sido realizado. Projeto 5010 Paraíba, que está em pleno vapor, precisamos da sua participação e parceria para cumprir todos os nossos objetivos. Construções que estão espalhadas também em São Paulo e no Nordeste, como Bahia, como Pernambuco e Paraíba. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Olha aí, que oportunidade de ser um missionário, né? Falando em ser um missionário, hoje à noite temos o programa Você é um Missionário, aqui ao vivo às 20 horas, e eu espero por você. Tem mais um recadinho, falei da editora Hebron, dá uma olhadinha o que o pastor Arival falou sobre a nossa editora querida, editora Hebron. Alô você, é com muita satisfação que eu estou aqui para apresentar para você a editora Hebron, editora e livraria. É uma livraria e uma editora missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós, a partir de março, estaremos vendendo livros das principais editoras, Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil e também produtos que nós iremos editar a partir da nossa própria editora. Todas as vezes que você comprar, adquirir um livro, uma Bíblia da editora Hebron, você estará contribuindo com a obra missionária. Todo o lucro da editora será reinvestido na obra missionária. Todo o lucro será reinvestido na obra missionária. Gravou? Então, quando for comprar um livro, editora Hebron. Inclusive tem o livro da Larissa, que estão perguntando aqui no chat, Mulheres e Sexo, da Larissa Ferraro. Só buscar lá na editora Hebron que você vai encontrar. E vamos lá então aos aniversariantes de hoje. Vamos ver quem está de aniversário?
Parabéns para Beatriz Cunha, a Caroline Sgambato, o Lucas Gonçalves, a Luísa Ariene, o Osni Pissarra, Paulo Humaitá, nosso querido amigo Paulo Humaitá. Feliz aniversário, Paulo. Tabata de Assis também e a Sara Leidner, uma princesinha lá no Rio Grande do Sul. Feliz aniversário. Que Deus abençoe muito seu dia, sua vida, seu ano. Comemore, agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará, por quem Ele é na sua vida, na nossa vida. E que seja um dia muito feliz, um ano cheio de novidade de vida e que sejam muitos anos para a glória do Senhor. Feliz aniversário para você, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e quem também não é membro, que está de aniversário hoje, né? Nosso abraço com carinho muito especial. E a gente fica por aqui, lembrando que a programação aqui continua. Se inscreve no canal aí, gente, que continua uma programação 24 horas online, cristocêntrica, de qualidade para você. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até amanhã, eu espero por você. Tchau, tchau.